A infância na era das mídias. Corporidade em foco. Infância e mídia. A aprendizagem social de jovens e crianças nos dias de hoje é feita em ambiente hipermediatizado. Um estudo diz que os estudantes levam cada vez mais às aulas seus aparatos eletrônicos. Esse fenômeno pode se observar em situações rotineiras da vida. A mídia impõe novas formas de ver e interpretar o mundo, modificando os conceitos da infância, as maneiras de brincar e ainda a cultura corporal das crianças. Acredita-se que as crianças estão sendo submetidas a uma antecipação sobre o corpo ideal provocado pela mídia. As crianças estão passando por um processo de adultificação. A mídia contribui para o sujeito ser alienado quanto à realidade, tirando sua reflexão crítica. Em contraste, sugere que a criança seja um sujeito de várias experiências, exposto a acontecimentos. As crianças vivem os acontecimentos de forma singular, exploram por meio das brincadeiras o mundo que os cerca, incluindo a isto a cultura corporal do movimento. Quando as crianças chegam ao mundo, elas são dependentes do que a sociedade tem a oferecer. Por isso, os meios de comunicação contribuem para a formação cultural infantil. Trabalho de relação entre o brincar e a mídia com enfoque na corporidade de crianças. Como as crianças se apropriam da mídia, considerando as manifestações corporais, buscando o processo de significação corporal, experimentação por elas do ambiente escolar. Experimentados por ela no ambiente escolar. Caminhos percorridos na pesquisa de campo. Observação de fenômenos cotidianos. Pesquisador compartilha a vivência dos sujeitos pesquisados. Observação em sala de aula, refeitório, entrada e saída. Coleta de desenhos produzidos pelas crianças. As peças encontradas. Uso generalizado de roupas, sapatos, calçados, mochilas, brinquedos, lanches e adesivos. Objetos que revelam a presença mágica da mercadoria e do consumismo do universo infantil. As lancheiras e mochilas, sandálias, camisas, bonecas eram de personagens de desenhos. As crianças, anúncios exclusivos. São clientes. Desse jeito, há um desejo insaciável infantil pela mercadoria. A televisão tem grande influência sobre os brinquedos e forma de uso. Os brinquedos mais vendidos são aqueles que fazem parte de campanhas publicitárias televisivas. Para além disso, a mídia foi evidenciada na cultura corporal de movimento e em diversas atividades lúdicas infantis. Interessante observar em campo que o uso de roupas e acessórios tornava-se ainda uma ferramenta para as crianças entrarem na brincadeira. Os meninos, quando se vestiam com motivos de personagem, Ben 10, por exemplo, comportavam-se tal como super-herói e acionavam imaginariamente os seus poderes sobrenaturais. Em outro momento, na brincadeira de estátua, uma dança era coordenada por uma das crianças. Na pausa da música, as meninas em geral se congelavam em manequins e os meninos em super-heróis, detonando um processo de reprodução das mensagens midiáticas. Considerando que a mídia propala as manequins como modelo de corpo feminino perfeito e os super-heróis como seres fortes, imbatíveis e capazes de acabar com o mal. Não é de se surpreender que as crianças expressem o desejo de tornar os seus corpos semelhantes aos padrões que lhes são apresentados. Os dados empíricos registrados em campo indicaram que a televisão se destacou como meio de comunicação mais presente nas manifestações corporais das crianças. A mídia televisionada exerce fascínio extraordinário sobre as crianças, transportando-as a diversos lugares, sem contudo que as crianças tenham que sair do sofá da sala da própria casa. Durante as falas das crianças, uma delas despertou o tema da violência entre os colegas de turma. No âmbito da conversa sobre o filme Piratas do Caribe,
as opiniões se revelaram divididas. Com efeito, a representação da violência poderá variar de acordo com o contexto familiar e social em que a criança está inserida. Por conseguinte, deve assumida como papel na escola a mediação e a intervenção adulta adequada diante da mídia da vida das crianças. Deve ser assumida que, em seu campo de pesquisa, percebeu que os velhos jogos ainda fazem parte da ludicidade infantil, atribuindo tanto as brincadeiras antigas como as relacionadas à mídia, valor como elementos para enriquecer a vivência dos jogos infantis. Alguns arremates. A mídia está inserida ao mundo das crianças. Em roupas, brinquedos, sapatos, mensagens enviadas pela mídia tornam-se conteúdos das brincadeiras infantis. Os conteúdos midiáticos promovem uma função socializadora na criança, porém as brincadeiras culturais também são de seu interesse. A educação física precisa se integrar a projetos de mídia